A internet brasileira hoje foi surpreendida com uma cena que, se você me dissesse 5 anos atrás, se você me descrevesse essa cena exata 5 anos atrás, eu não conseguiria acreditar nisso, mas infelizmente é o que aconteceu, tá aqui no lado, na lateral da tela. Essa cena foi gravada num shopping na cidade de Caruaru. Hoje, ao que tudo indica, as informações estão acabando de sair. Eu estou gravando esse vídeo bem recente, digamos assim. Então temos até o momento relativamente poucas informações, mas eu já sei o suficiente, eu entendo o suficiente do que eu acho que eu estou presenciando, que eu queria, como criador de conteúdo, como influenciador, eu acho que é importante se pronunciar um pouco sobre isso. Como você pode ver nesse vídeo, um jovem de aparente 15, 16 anos, né, foi abordado por um segurança e uma outra pessoa que estava capturando o que estava acontecendo no seu celular. As informações que eu recebi é que essa pessoa é um criador de conteúdo que mora em Caruaru, então talvez hoje mais tarde ou amanhã, nos próximos dias, essa pessoa crie um vídeo explicando melhor o seu ponto de vista do que aconteceu. Eu só posso comentar do que eu vejo aí no vídeo e do que eu entendo, por experiência própria, do que é radicalização na internet. Como é que um garoto de 16 anos, um cara que cresceu curtindo a mesma música que você, os mesmos videogames, né, os mesmos joguinhos, as mesmas séries, como é que esse moleque bota uma suástica no braço, que a propósito tá borrada no vídeo, porque usar esse tipo de iconografia no YouTube, mesmo que seja em caráter crítico, apenas para comentar a situação, pode gerar alguns problemas, então eu preferi colocar esse borrão aí na imagem, só para que você É possível que alguém questione, mas tinha uma suástica mesmo aí? Porque tem uma galera engajada em questionar o problema, em minimizar o perigo, em fingir que isso não acontece, e a gente vai falar disso também porque é igualmente importante. Mas enfim, no vídeo, que é bem curto, 28 segundos, 29 segundos, o rapaz está sendo abordado pelo segurança e a outra pessoa que está filmando o acontecimento. Como é costumeiro nesses vídeos de confrontos em público, a gente não vê o começo, a gente não vê como começou tudo, mas o que a gente tem certeza é, tem um rapaz andando pelo shopping com uma suástica no braço, sendo basicamente interrogado pelo segurança e perguntando, mano, o que é isso? O que você está fazendo aqui? E o rapaz, o diálogo é um pouco entrecortado, a gente não entende muito bem o que ele está falando, mas ele parece fazer uma referência a estou no ambiente público e é o meu direito, alguma coisa assim. Se você já discutiu com pessoas que se apegam de uma forma quase dogmática aos direitos individuais que eles acreditam ser absolutos, você já ouviu esse tipo de argumento antes, esse tipo de passação de pano. Não, mas ele é só a liberdade individual dele de usar esse símbolo, então a gente tem que tolerar e tal. Não faz sentido tolerar o que seria intolerável. Não faz sentido você tolerar nazismo, né? E como eu falei agora há pouco, tem gente que corre desesperada para tomar as dores ou fingir que isso não acontece. E tipicamente um dos modus operandi dessa galera é imediatamente apontar, mas e o comunismo? Por que você não critica o comunismo? Por que você usa foice e matéria e tal? Contra algumas pessoas talvez esse argumento seja bastante eficiente, né? Eu critico o comunismo e comunistas frequentemente, tenho anos de crítica tanto à filosofia quanto aos aderentes, né? Isso está bem registrado no meu Twitter, no meu site, no meu canal. É o motivo pelo qual comunistas tipicamente pensam em mim como uma pessoa que eles odeiam. O meu nome não é bem visto dentro da comunidade comunista. Então esse truque de mãos de mudar o foco da conversa para outro lado, para não realmente abordar o problema. Por que tem jovem usando suástica no meio da porra do shopping? Isso não cola comigo, e eu ainda posso até falar por que essa comparação não bate muito bem. Então não vem falar pro cara que critica comunista de internet constantemente que, mas por que você acha tolerável o comunismo então? Porque isso não funciona comigo, porque eu não sou comunista. Voltando ao assunto. No vídeo, o jovem fica argumentando que ele está no local público e tal, ele está muito claramente atordoado com a reação. Eu imagino que ele não esperava que seria recebido dessa forma, o que me faz suspeitar que a gente está vendo uma pessoa com problemas mentais, com algum tipo de problema mental. Eu não sou especialista em saúde mental e eu não estou diagnosticando ninguém. O que eu digo é que, usando um pouco de bom senso, uma pessoa que acredita no ideal nazista, provavelmente que seja um pouco mais normal do que esse cara, porque eu não acho que um nazista é normal de maneira nenhuma, mas um nazista um pouco mais normal, que pelo menos preze pela autopreservação, ele pensaria,
eu não deveria sair de casa usando esse símbolo, porque eu vou apanhar. Então ele é nazista no armário. Mas pro moleque sair na rua usando essa porra, ainda mais um moleque muito novinho, né? Eu penso, o cérebro dessa criança praticamente, não que seja que eu queira passar pano, eu tô tentando explicar por que isso acontece com a criança, talvez faz mais sentido isso acontecer com uma criança, uma pessoa que não tem noção de nada, talvez isso faz mais sentido que essa filosofia convencer um moleque desse e não convenceria um cara de 35 talvez, não sei. Mas o ponto é o seguinte, é chocante ver um moleque da cidade usando uma parada como essa, né? E eu tenho curiosidade de entender por que isso acontece, né? Todo esse fenômeno, eu tenho um fascínio mórbido, porque é preocupante pra caralho, e eu tenho um pouco de uma história pessoal com isso, talvez faça sentido falar sobre isso. Eu mencionei no vídeo recente que eu quase precisei ir pro programa de proteção à testemunha. E o que aconteceu é que, 2011, se não me falha a memória, um homem de nome Mark Mariani foi assassinado do lado de fora da loja onde eu trabalhava. Eu trabalhei por vários anos numa sex shop de madrugada, eu não era formado, não tinha muito dinheiro, e era isso que eu fazia para ganhar a vida, né? E ele era um cliente meu, eu conheci o cara, não conheci ele tão bem assim, porque ele era só cliente da loja, mas ele estava lá com frequência, falava comigo, era um senhor bem, bem tímido, e ele era bem, né, na dele e tal, mas muito cortês, e ele foi assassinado por 2 neonazistas, rapazes jovens, eu acho que na época deviam ter entre assim, seus 20 e poucos anos, né? Um se chamava Tyler Stirrup e o outro se chamava Robert Reitmeyer. Eu nunca esqueci desses nomes. Eu gravo esses vídeos agora com esse novo método de gravação por live, sem grande preparo prévio, sem roteiro. Por isso eu tento falar de assuntos que eu acho que eu consigo desenvolver bem sem esses auxílios externos. Esses 2 nomes eu nunca precisei escrever em lugar nenhum. Quando eu menciono essa história, eu sempre lembro, eu nunca esqueci isso. Tyler Stirrup, Robert Reitmeyer. 2 neonazistas, de grupos neonazistas aqui de Calgary, que mataram o Mark Mariani. Por motivo trivial. Ele tinha urinado do lado tem uma viela na lateral da loja, ele estava lá urinando, os caras estavam ali perto, eles tinham acabado de usar tinta em spray para desenhar suásticas e simbologia nazista, né? Gente, provavelmente, se eu aponto para você que uma pichação com isso é um sintoma de radicalização, é um sintoma de que nazismo está voltando, muitas pessoas provavelmente dirão, isso é só um pichador, isso não é um nazista de verdade, isso não é um cara que vai causar nenhuma violência de verdade, você é muito histérico. Infelizmente não é. Quando esses símbolos tão odiosos começam a ressurgir, eu acho que ver isso como brincadeira e meme é muito leviano, é muito ingênuo. Mas voltando à história, né? Eu fiquei fascinado de uma forma mórbida com isso, né? Quando me veio a informação. Primeiro era, mataram o Mark Mariani. Lembra o Mark Mariani? Mataram ele do lado da loja, a propósito, os detetives querem falar com você, porque isso aconteceu no seu turno. E eu não entendi, quando a minha gerente falou isso, eu não entendi que é óbvio que eles querem falar comigo porque eu sou uma testemunha. Eu pensei que eles acham que fui eu? Você ouvir a pessoa falando, os detetives da divisão de homicídio estão querendo ir na sua casa pra falar com você, eu pensei que eles estavam achando que eu matei o cara, mano. Mas enfim, os detetives vieram, explicaram a situação, algumas semanas depois, ou meses, não lembro quanto tempo passou, pegaram os 2 neonazistas. E aí quando eu fui chamado pra ir depor e comparecer no tribunal, que nem filme, eu tava naquela, sabe aquela caixinha de madeira? E aí você bota a mão na Bíblia, que eu não botei, porque eles perguntam se você gostaria de botar a mão na Bíblia, no Alcorão, ou apenas, o termo que eles usam é eu esqueço a terminologia em inglês exata, mas quando você não é fiel de nenhuma dessas religiões, que eles oferecem o livro sagrado para que você coloque a mão, e ritualisticamente simboliza que a testemunha vai falar exatamente a verdade. Se você não é religioso, eles dão a oportunidade, a opção, de você apenas levantar a mão e falar que... Eu esqueci a terminologia, mas era basicamente I solemnly swear, tipo, eu juro solenemente e só. E eu tive que falar para eles o que eu lembrava da situação, blá 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 e tal, né? E os 2 acabaram sendo condenados, um acabou x9 o outro e tal, e um pegou, acho que se me falha a memória, 15 anos, e o outro pegou o que foi determinado após as investigações, que era o que realmente instigou a parada, quem bateu mais. Esse pegou prisão perpétua, vai morrer na cadeia, nunca mais vai pisar fora da cadeia. Infelizmente, quando a polícia se mete nisso, já é reativamente, e esse é um problema que eu também tenho que abordar aqui no vídeo. É assunto de polícia. A apologia a nazismo é crime em praticamente qualquer país civilizado, mas o problema é que quando a polícia está finalmente intervindo, já é tarde demais. Eu fiquei obcecado com isso. Mano, como assim? Como assim
Você tá me falando que 2 nazistas... Nazistas são os caras que o Indiana Jones dava soco na cara? Os caras que invadiram a Polônia e a França? Como assim, como assim, caralho? Como assim nazista? Não existe mais isso. Isso acabou. Como assim? Todo mundo sabe que nazismo é errado. Como assim? E aí me foi apresentado o conceito de radicalização virtual em espaços meio inóspitos, a famosa Deep Web, os chans, esse tipo de coisa. Nesses espaços, essas ideias fascistas, nazistas e tal, de extermínio de raças, de superioridade de raça, elas trafegam sob o manto de é zoeira, é brincadeira, é só humor negro, e pra muita gente verdadeiramente é. Se eu falar aqui que qualquer pessoa que faz piada com esse tipo de coisa é nazista, eu não estou sendo completamente honesto. Eu sei que eu não estou. Só que o problema é que pra cada, digamos, tem 10 caras que estão só brincando, se tiver 2 que estão achando interessante, é muito problemático. Se tiver 100 pessoas brincando e um que está realmente se radicalizando no nazismo, talvez esse ambiente não seja algo que nós, como sociedade, precisamos manter no nosso meio. É a minha opinião, né? A liberdade de expressão não é irrestrita, né? Você não pode caluniar alguém, por exemplo, e na minha opinião você não pode também manter um espaço em que pessoas debatam abertamente sobre extermínio de raças, superioridade racial e coisas do tipo. Eu me inteirei em artigos e livros de criadores de conteúdo, eu vou colocar várias fontes na descrição desse vídeo para que você também possa se educar sobre isso, e eu vi que na verdade isso existe. O mal realmente trafega nesses espaços obscuros da internet, e aí compartilham informações e... né, olha esse cara, o que esse cara escreveu, olha esse vídeo, olha esse cara, olha o que ele fala, olha isso aqui, não sei o que, não sei o que. E de repente você começa com brincadeirinhas sobre judeus ou superioridade da raça branca e tal, e daqui a pouco, né, começam com apenas questionamentos. Por quê? Por quê que o negro pode ter uma camisa 100% negro, orgulho negro, e eu, branco, não posso ter uma camisa 100% branco, orgulho branco? É só um questionamento. E aí, nesses espaços, a única resposta que é oferecida para isso é a resposta radicalizante. Não tem um cara que fala, não tem um cara que explica, não, o motivo pelo qual não é coerente você branco usar uma camisa orgulho branco é porque orgulho branco é associado com coisas horríveis. E você não precisa ter muito orgulho de ser branco, porque a raça branca já é meio que dominante na maioria das sociedades ocidentais. Se você é brasileiro e branco, você tem orgulho de quê exatamente? Né? Enquanto o negro, por outro lado, vem de uma comunidade que foi oprimida, que foi escravizada, que não teve as mesmas oportunidades socioeconômicas e etc, etc e tal. Então, o sucesso de um negro acaba tendo um pouco mais significado do que o sucesso de um branco. Tanto é que a gente não vê os negros alçando os mesmos pontos na nossa sociedade que o branco tipicamente consegue. CEOs, donos de bancos, presidentes, etc. Existe um motivo pelo qual na sociedade ocidental você não vê tantos negros chegando nesse patamar. Isso é um pouco mais difícil para eles. Por isso eles têm orgulho, porque eles têm que lutar com algumas coisas que eu, como branco, não luto. Isso não significa que tudo me foi dado de mão beijada. Não. Muita gente ouve isso e pensa, só porque eu sou branco não quer dizer que eu sou rico e que eu não tenho que ralar. Eu sei que você rala, eu sei. Só que você sendo branco, você não é, por exemplo, você não toma o mesmo número de enquadro da PM que um cara negro, que tá ralando do mesmo jeito que você e ainda tem que receber esculacho do Estado que, em teoria, deveria o proteger. Então, esse é o tipo de coisa que o chanezinho que está nesses ambientes, ouvindo essa retórica de ódio e tal, de neonazi, ele não vai ouvir isso. Ele vai ouvir só o reforço de que, tipo, não, tá vendo? A sociedade é hipócrita. O negro pode se orgulhar, mas eu não posso. Tem cota ajudando eles, mas não tem nada me ajudando. Então, isso vai permeando a cabeça da pessoa. Eu não sei se isso está fazendo sentido para você. Talvez faça bastante sentido para mim, porque eu já consumi bastante da mídia que explica isso. A literatura que explica essa radicalização. Essa é uma longa história que eu já contei aqui no canal em outras ocasiões, mas eu acho que é importante. Sempre que eu falo sobre radicalização de internet e por que eu levo isso a sério, eu acho que se torna importante explicar que eu já fiquei, né, já estive na caixa lá aquele balcãozinho da testemunha num julgamento de assassinato. E eu fiquei com muito medo, porque eu sou imigrante, latino, e o meu nome é Israel. Israel. Eles leem, quando você vai subindo lá para prestar o depoimento, tá lá o acusado, porque é direito dele como acusado, ele tem que poder ver quem é que tá acusando e ouvir o que está sendo dito, e saber quem é. Só que imagina como eu me senti, irmão. Eu sendo testemunha
de assassinato de dois vagabundos neonazistas e o cara é imigrante latino de nome Israel e eles sabem onde eu trabalho, brother. E aí que entrou o debate de será que vai ser necessário o Easy entrar no programa de produção de testemunha ou não? Eu teria que mudar meu nome. Eu não... Ficou assim, ficou muito solto como que seria. E a família? Vou poder comunicar ainda? Vão poder visitar e tal? É preferível, não é? O canal do YouTube não ia mais poder existir, ia ter que acabar, enfim. Pra mim isso é uma questão muito séria. Dá pra entender? Pra mim essa questão de radicalização na internet é muito séria. Porque o que aconteceu é que o que foi explicado é que esses dois, Robert Reitmeyer e Tyler Stirrup, foram radicalizados nesses espaços na internet que entretêm essas ideias, esses memes, essas piadinhas, essas brincadeiras de neonazi, né, enfim. Eu não tô falando com conhecimento da situação, porque eu não sei, eu não sou investigador, acabou de acontecer e eu tô em outro país, né? Não tô em Caruaru, nunca nem fui em Caruaru. Por um motivo bastante óbvio, essa questão é muito séria pra mim, essa questão de radicalização na internet, porque foi assim que esses caras se radicalizaram. Foi exatamente assim, né? Então quando eu vejo um rapaz novo, né, eu encontrei a propósito o canal no YouTube dele, ele é claramente um rapaz jovem, aspirante a criador de conteúdo, aspirante a youtuber, é um sonho muito comum dessa faixa etária. Eu tenho quase certeza que foi exatamente isso que aconteceu com esse moleque. Ele começou a seguir uma galerinha. Eles são tão engraçadinhos, eles fazem essas piadinhas irreverentes sobre nazismo, sobre judeus, sobre jogar esquerdistas de helicóptero, que engraçado, Pinochet e tal. E aí ele acha uma imagenzinha engraçada, que tem um Hitler com a cara meio kawaii, e ele acha isso engraçado porque é tão subversivo, né? Aí ele vai e adota aquilo porque é só uma brincadeirinha, é só uma piadinha, é só um meme. Por que você tá levando isso a sério? É só um meme. Que bobagem, é só um meme. Ninguém leva isso a sério, ninguém leva essas coisas a sério. É só um meme, é só um meme. E vai, e vai, e vai. E daqui a pouco ele tá rodeado de um monte de gente que acha engraçado pra caralho esse tipo de coisa. Que normalizou completamente. E aí, de repente, ele esbarra com um cara que tem uns argumentos que parecem ser mais sérios. Que fala... Parece que ele tá falando mais de uma questão mais econômica que parece séria. Ele tá falando de uma questão social que parece mais séria. Então, de repente... Rapaz... E aí começa. E a sua mente começa a se abrir para aqueles valores. E aí, de repente, é tarde demais. É por isso que eu digo que a polícia não é a solução para essas questões. Não é, infelizmente. Porque quando a polícia está envolvida, o sintoma daquele tumor já apareceu na superfície da sociedade. Já é um pouco tarde demais. A polícia deve se envolver, não me entenda errado, é crime e deveria ser crime ainda, mas quando a polícia está envolvendo, está reagindo, já é um pouco tarde demais, porque dessa vez reagiram a um moleque idiota metido a youtuber sem noção, com a suástica no braço. Mas poderia ser como outras ocasiões, que poderia ser um jovem planejando um atentado numa escola. Não é só brincadeira. Talvez para 100 desses moleques é só brincadeira, por enquanto. Mas se tem 100 brincando e um levando essa porra a sério, esses espaços e esses diálogos não podem ser tolerados. É muito arriscado. Se você tá bebendo Tô aqui com uma garrafa d'água. Tô bebendo água. Porque esses vídeos agora são gravados em stream e eu acabo ficando com a garganta seca. Se tivesse uma chance de 1% dessa água estar envenenada, eu não beberia. Não valeria a pena. E eu vejo o diálogo fascista da mesma forma. Se você está compartilhando fascismo com essa peste de é brincadeira, é meme, não leva isso a sério, isso não existe, não sei o quê. Mesmo que existisse 99% de chance de você estar certo, o 1% de chance de estar errado, eu não considero. Eu não considero que isso é uma brincadeira, eu não considero que isso é irrelevante. Como o Batman falou no filme do Zack Snyder, se tiver no Batman vs Superman do Zack Snyder, olha aí a referência nerd. Se tiver 1% de chance de ser da merda, a gente tem que considerar isso como sério, porque a gente não pode pagar pra ver. Nazismo não é um negócio que nós, como sociedade, podemos aceitar pagar pra ver. E, infelizmente, eu me tornei uma espécie de semi-expert em neonazi adolescente de internet, porque constantemente, quando eu me pronuncio contra nazismo, contra fascismo, contra ambientes radicalizantes, contra todas essas doutrinas, contra toda essa porra aí, sempre, sem falta, aparece o Enzo de 15 anos com o avatar de Naruto, com vários memezinhos, só meme. Sempre você vê uma galera que não são nazistas,
É só brincadeira, é só meme. Mas por algum motivo eles gastam muita energia pra defender nazismo na internet. É tão esquisito. Quando eu critico o comunismo, os comunistas ficam com raiva. Quando eu critico a Nintendo, os nintendistas ficam com raiva. Quando eu critico ANCAP, o anarcocapitalismo, os anarcocapitalistas ficam com raiva. Quando eu critico cristianismo, os cristãos ficam com raiva. Quando eu critico nazismo, uns caras que insistem que não são nazistas ficam com raiva. É muito esquisito isso, você não acha? E é exatamente a galerinha dos memes, a galerinha do Chan, a galerinha do é só brincadeira. Você tá vendo como é só brincadeira de repente leva o cara, induz o cara a começar, por algum motivo, se irritar quando o nazismo é mencionado? Você percebe isso? Agora, a questão desconfortável. Como é que a gente resolve isso? Porque identificar o problema é bom, mas não resolve. O problema eu acho que está muito bem identificado. E se você pesquisar o que sociólogos, historiadores e pedagogos até falam sobre o assunto, eles vão falar mais ou menos o que eu estou falando. A diferença é que eu tenho a oportunidade de atingir o carinha que talvez seja mais suscetível a essas retóricas. Como a gente resolve isso? Esse é o problema. Polícia, leis, condicionar a sociedade a entender que isso é erradíssimo e não deve ser tolerado. E a melhor forma de fazer isso é criminalizando. Às vezes, o Estado criminaliza coisas que não deveriam ser criminalizadas e geram na sociedade aquela raiva, a revolta e a intolerância contra aquilo. O melhor exemplo disso é cannabis. Maconha, THC, foi criminalizado e gerou justamente esse sentimento de rejeição, de não tolerar. Eu acho que na questão do cannabis foi um erro usar esse tipo de mecânica legal, digamos assim, né, de instrumentação jurídica. Porque você gerou uma animosidade que uma planta como cannabis não precisa. Por outro lado, quando você criminaliza símbolos nazistas, quando você criminaliza retórica nazista, você vai, ao longo de algumas gerações, fazer com que todo mundo entenda que aquilo tem que ser furiosamente combatido. Por que você acha que na Alemanha... Meu irmão, esse moleque não faria um negócio desse na Alemanha. Ele jamais faria um negócio desse na Alemanha. Porque os alemãos entenderam melhor do que qualquer outro povo nesse planeta que esse tipo de coisa tem que ser rechaçada com violência total. Mas quando eu digo violência, talvez partir pra porrada com esses caras não seja o mais eficiente. E novamente, eu não tô passando pano. Quando eu vejo um cara como esse, a vontade de que... Eu vi o vídeo, ok, são 29 segundos. Eu pensei, é curtinho. Até agora não deram uma porrada nele. Quase 30 segundos de vídeo, 15 segundos, até 15 segundos, porra, se alguém começar a dar porrada nele agora e não parar até o final do vídeo, foram 15 segundos de porrada, ok, eu vi 15 segundos de um nazista, ninguém fazendo nada com ele, mas vai ter 15 segundos dele tomando porrada, o vídeo vale a pena. No final ninguém deu porrada no moleque, ele não apanhou, e eu me senti frustrado, porque caralho, eu cresci com o Superman dando porrada em nazista, eu cresci com o Indiana Jones dando porrada em nazista, eu cresci com o Capitão América dando porrada em nazista, então, pra mim, o que eu entendo é que existe um motivo de por que esses símbolos são tão revoltantes e por que exige uma resposta à altura. Então, eu entendo perfeitamente quem fala sobre dar porrada no moleque. O problema é que não resolve tão bem. Em algumas circunstâncias, ação direta, tipo chegar e dar porrada mesmo, será inevitável se essa galera ganhar mais espaço. Porque fascista, nazista, gente que acha que minoria tem que dar porrada e tal, essa galera, às vezes elas agem com violência. Às vezes ela quebra uma lâmpada fluorescente na cara de uma pessoa LGBTQ. Né? E nessa situação, as pessoas ao redor vão precisar intervir com violência mesmo para salvar uma vida. Nesse caso, ainda não é o caso. É um pivete de 15 anos no shopping. Você pode argumentar que se a gente tolerar isso, esse inspira outro, que inspira outro, que inspira outro. E chegar lá na porrada, talvez interrompa esse ciclo. E há um certo valor nisso. Eu entendo que isso faz sentido. Mas o que você precisa entender é que quando a gente chega no ponto de ter que dar porrada em nazista, a gente meio que já perdeu. Porque a gente tá tendo que brigar
com a porra de um negócio que não devia existir. Então, na minha opinião, a solução disso é mais educativa do que reativa, do que punitiva. Às vezes é necessário cair no pau com o nazismo. A gente não ganhou, né? Os aliados não ganharam a Segunda Guerra dialogando com o nazismo. Tem uma hora que vai ter que dar porrada mesmo. Mas o ideal é não deixar chegar lá. O ideal é não deixar chegar lá. Porque quando a gente chega no ponto em que a gente tem que dar porrada nazista, às vezes alguém já morreu. Às vezes eles já fizeram alguma merda. Às vezes eles já elegeram o cara que eles queriam. Aí é tarde. A gente tem que combater mais na questão retórica. Na retórica. Eu, como criador de conteúdo, que falo com o gamer, que falo com a galera mais jovem, esse cara que tá recebendo essa merda nos chans, se ele assiste meu conteúdo, se eu crio um conteúdo legal, bastante engraçado, bastante informativo, bastante, ele ainda me acompanha, por mais que eu fale umas coisinhas que pra ele soa como lacração, soa como, o Wizard é legal, mas ele tá esquerdando muito, eu continuo assistindo porque ele é um cara bacana, mas é meio chato essas coisas. De repente, ele tá ouvindo isso aqui agora e ele pensa, porra, faz sentido. E é isso mais ou menos, tá? Essa é a mensagem, tipo, eu entendo a vontade da porrada, mas às vezes é necessário, às vezes só se luta contra o fascismo na base da porrada mesmo, não tem jeito, não tem pra onde correr, chega uma hora que não tem pra onde correr. Mas eu acho que a gente não tá lá ainda e até talvez isso é bom. Talvez isso é bom. No dia que a gente precisar realmente dar porrada nazista, é porque o negócio foi pro caralho. É porque foi pro caralho. Entenda isso. E esse moleque, ele não é a causa, ele é o sintoma. Ele é um pobre coitado que muito provavelmente é desajustado, é negligenciado pelos pais, não tem um núcleo social saudável, não tem figuras, influências que ele acompanham, que falem uma coisa um pouco mais edificante, e aí ele foi consumido por essa porra, e agora ele botou a cara, ele vai ser conhecido no Brasil inteiro como um moleque nazista. De repente, daqui 2 anos, quando ele for um pouco mais velho e menos idiota, ele vai perceber que ele pode ter arruinado a vida dele por causa de, era só piadinha, é só o Chan, é só meus amiguinhos do Discord, é só brincadeirinha, é só um... né? Esse que é o problema. Ele é um fruto, ele não é a raiz, ele é o sintoma, ele não é a causa. Ele não é a causa. E se a gente for fazer uma metáfora com um Covid da vida, uma doença, né? O Covid, o que é o Covid? O Covid é quando o vírus, o coronavírus, já infectou bastante dos seus órgãos, que está impedindo a função normal deles, e isso se manifesta em sintomas, em falta de ar, em catarro, né? Todos aqueles problemas que a gente tá careca de saber essa altura do campeonato. Quando você trata a tosse, quando você tenta ventilar o paciente, usar oxigênio e tudo mais, você está tratando o sintoma. O vírus está lá causando a merda ainda. E o resultado disso é que tratar sintoma não ajuda tanto assim. É importante também, mas não resolve o problema. A gente resolve o problema cortando mal pela raiz. O sistema imunológico, bem equipado, através de vacina, é que é capaz de realmente fechar o corpo para esse tipo de merda. E eu penso que mais influencers falando sobre isso, gente que é admirada por essa galera. Eu sei, eu já vi gente nesses ambientes que eles me odeiam porque eles me acham esquerdista, progressista, social justice warrior, caralho. Mas eu já vi eles me defendendo, eu já vi eles falando assim, não, mas o Easy, cara, ele é meio esquerdista mesmo, mas ele também fala mal de comunismo, então ele não é que nem os caras lá que a gente odeia. E ele é legal, eu acompanhava ele falava de videogame, aí eu ainda gosto dele, Então, esse cara, de repente, eu consigo alcançar ele. Entendeu? Eu não quero dar... Se você é esse cara, tô falando com você diretamente, eu não quero te dar um soco na cara. Eu quero que você entenda que essas pessoas que te convenceram dessas coisas falaram mentiras pra você. Eles não estão sendo sinceros com o que eles estão realmente te dando. Não é piadinha, não é. E não é amizade, porque esses caras não são seus amigos também. É isso que eu queria dizer. Mas, enfim, essa é a minha opinião. Eu não sei de tudo, obviamente. Eu não sou especialista nisso. Eu sou um especialista amador, no sentido de que, por causa do meu contato pessoal com esse tipo de filosofia, né? Eu fui uma vítima disso, no sentido de que, porra, eu tive que testemunhar num julgamento de assassinato, mano, de neonazis. Tá louco? Né? Então eu tenho uma certa visão, uma perspectiva que você talvez não tenha. Mas é isso, eu espero que você entenda um pouco melhor agora por que piadinha de internet, nazistinha de internet, né? E as pessoas que por algum motivo gastam bastante energia minimizando o problema,
por que isso tem que ser combatido. Mas, como sempre, coloca o que você acha aqui nos comentários. Eu estou muito curioso de ver o que vocês têm a adicionar nessa conversa. Alguns links relevantes a esse assunto vão estar na descrição para que você possa se informar um pouco mais, para que você não fique dependendo só da palavra de um youtuber. Se a sua única fonte de informação sobre o mundo é um youtuber, quem quer que seja, você vai estar um pouco limitado na sua compreensão do mundo. Então é importante que eu coloque os links aqui para que você vá lá e pesquise, tenha curiosidade, se informe, bole a sua própria perspectiva do que é isso, mas é importante estar ciente, porque é isso aí. Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado como sempre. Se inscrevam, cliquem no sininho, caramba. Esses vídeos são gravados em formato de stream, então o link está na descrição caso você queira acompanhar isso em tempo real e ver como é que é por trás dos bastidores. Por exemplo, ó, nem sempre tem um negocinho aqui, ó. Às vezes é só uma tela verde aqui, ó. Não tem nada aqui, tá vendo? Magia de cinema. Então, volta. Se você quer ver isso acontecendo em tempo real, o link tá na descrição. Não posso falar o nome aqui porque às vezes o YouTube tem uma certa política de não poder citar os competidores. Então, pra ficar tudo de boas, tá lá o link na descrição onde você pode me encontrar. É isso, gente. Vou ficando por aqui e até a próxima.